Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Digital Cast. Essa playlist, que ela é nova, o segundo episódio, onde a gente vai trazer pessoas de tecnologia para a gente poder falar sobre este assunto, que eu acho que esse assunto não vai morrer nunca mais, porque daqui para frente a gente só vai falar com o robô. Anota aí que você vai ver que a coisa tá ficando cada vez mais forte no mercado. Todas as empresas em algum momento vão virar empresas de tecnologia, vão ter que virar empresas de tecnologia, não importa se é produto ou serviço, vai ter que ter IA, vai ter que ter. Cara, não adianta, não dá mais para fugir. E para isso eu resolvi criar essa playlist para trazer esse conhecimento e trazer gente do mercado para falar sobre isso com você. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Paul Barramondes, sou Head Global de Supply Chain, sou especialista em recolocação e transição de carreira e host deste podcast. Bom, no episódio de hoje eu trouxe uma pessoa muito especial. Trabalhamos na mesma empresa, não na mesma época, mas trabalhamos na mesma empresa, passou por grandes organizações e tem assim um forte background em projetos de tecnologia. Mas antes, deixa eu te pedir, antes de apresentar ele, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente e compartilha. Isso nos ajuda cada vez mais a trazer executivos para inspirar a sua carreira e trazer informações de qualidade. No episódio de hoje, eu vou trazer o Diogo Prevelato Brambilla, nome italiano, nome complexo de se falar, Brambilla, para falar um pouquinho sobre tecnologia. Ele liderou diversos projetos ao longo da sua carreira, passou por grandes empresas, tem um baita background, e ele vai compartilhar um pouquinho dessa trajetória. Diogo, obrigado pela sua presença e pelo seu tempo em gerar valor aqui para minha rede. Obrigado, eu que agradeço. Diogo, vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eu sempre gosto de perguntar como é que a área de tecnologia entrou na sua vida. Você começou, tem a sua trajetória, olhando seu LinkedIn, você passou pelos grandes players do mercado de tecnologia. E como é que tudo isso começou, cara? Iniciou na faculdade mesmo. Eu decidi entrar numa área de exatas, e o mais próximo para mim era a área de tecnologia, né? Sempre fui muito apaixonado por games e coisas tecnológicas, então eu me dei bem, né? Acabei que o primeiro ano que eu entrei na faculdade eu não tinha ainda muita noção, era 17 anos, né? Mas eu comecei fazendo ciências da computação. E eu não gostei, para te falar bem a verdade, porque era muito técnico, era extremamente complexo, só focado em desenvolvimento, né? E eu falei, não, eu não quero sentar, receber a demanda, sentar e ficar ali programando, né? Então, eu falei, acho que não é muito a minha cara. E aí eu sentei com o reitor, expliquei para ele a situação, falei para ele qual que era a forma que eu gostava de aprender e que aquilo ali para mim, antes de eu conhecer, eu achava que era o ideal. E aí ele falou assim, Diogo, não é ciências da computação. A sua área é sistemas de informação, que é o curso que a gente vai abrir agora no próximo ano. Então, eu esperei o próximo ano para eu fazer novamente o primeiro ano. Claro que eliminei algumas matérias, mas ali eu de fato me senti muito em casa, apesar de eu ter feito no IMES, né, a faculdade em São Caetano, e era um dos cursos, tecnologia era um dos cursos que mais reprovava alunos. Eu falei assim, eu preciso fazer algo para me incentivar e é aqui que eu vou fazer, foi decidido. Então, o sistemas de informação foi algo que eu vi que tinha muito mais na minha cara, né? Não era 100% desenvolvimento, você tem que saber desenvolver, você tem que saber como funciona, mas você não é o programador, né? Então, foi dali que eu comecei. Área espetacular. Eu comecei minha carreira também em tecnologia e queria fazer robô, cara, programar, automação, e aí eu saí da tecnologia. Mas eu comecei programando, e eu concordo com você que programação não é uma das coisas que eu nasci para, né? Porque eu fiz mecatrônica, você tinha que programar alguma coisa, mas não no nível de ciências da computação mesmo, Sim, né? E realmente é um grande desafio. Só que você começou numa época onde a tecnologia ela era um pouquinho diferente do que a gente está vendo hoje. bem Aí diferente. nós tinha, tem a lei de Moore, né? Que a tecnologia mudava a cada 18 meses, e hoje a gente já não pode falar mais isso. Então, entre a primeira versão do GPT para o que a gente está vivendo agora, não passou tanto tempo e a gente está, assim, numa evolução crescente. Sim. E você passou por tecnologia, só que em diversos segmentos. E aí eu queria explorar esse desafio. Porque, assim, apesar de tecnologia ser um tema, ele aplicado em segmentos diferentes muda completamente a forma como você lida com isso. Como é que foi essa trajetória aí de você migrar de segmentos e aplicar esse conhecimento de analista de sistemas? Meu primeiro emprego foi na Microsoft, né? Já começou por aí. Dentro da faculdade, eu consegui um estágio pela Microsoft. E eu fiquei um ano na Microsoft e,
cara, assim, você acabou de entrar na faculdade, você vira a sensação da sala de aula, né? Porque acabou de entrar, tá todo mundo naquela angústia, naquela sede de aprender tecnologia, aprender informática, e você já entra na época, era a maior empresa de tecnologia que tinha, né? E eu vou te falar que foi um ano de aprendizado, que para mim, eu posso dizer que parece que foram 5 anos que eu trabalhei lá, porque eu trabalhava de segunda a sexta, mas de sábado eu estava todos os sábados lá no escritório para aprender, né? Então aprendi muito nesse período. E sim, depois que eu trabalhei na Microsoft, aí eu fui para a BASF, que é uma empresa química, e assim eu fui mudando de empresa para empresa, né? É, o ramo, concordo com você, são ramos totalmente diferentes. O que se passa, né, para mim, como hoje gestor de tecnologia de projetos, você tem que entender um pouco do produto, né? O projeto em si, a forma de você gerenciar as equipes, a forma de fazer a coisa acontecer, não muda muito, né? Eu não vejo que isso muda muito. O que muda é você conhecer como funciona o sistema. Então, quando você entra numa empresa de um ramo totalmente diferente do que você já trabalhou, do que você já conhece, você tem que ter um período de aprendizado e esse período tem que ser respeitado para você conseguir tocar o projeto de uma forma satisfatória para a empresa. Né? Então, a última empresa que eu trabalhei, por exemplo, é uma empresa do ramo financeiro. Eu nunca tinha trabalhado na empresa financeira e é uma empresa americana, então 100% em inglês. Meu time todo é de fora, não tinha ninguém aqui no Brasil. Então, além de tudo, você tem os slangs, né? As formas de falar daquela língua. Então, além de eu aprender tudo referente à parte financeira, que passei por 4 meses de aprendizado, é, você tem que entender a forma de dizer, né? Alguns pontos que você não está acostumado, mesmo sendo dentro de tecnologia, você não está acostumado a ouvir, né? Então, são palavras que eu tive que aprender ali para poder depois conseguir fazer gerenciamento da equipe e o gerenciamento do projeto. Então é bem desafiador, principalmente porque não está na sua língua, né? Na sua língua é um É. pouco mais rápido. Não tenho nenhum problema com o inglês, mas tem aquela coisa, você está aprendendo duas coisas totalmente distintas ao mesmo tempo. Mesmo porque você não é nativo, né? E uma das coisas que mais eu acho que é o que você comentou, que é os slangs, que é a parte cultural, né? De forma geral, eu que passei por empresa alemã, que trabalhamos numa empresa alemã, passei por empresa americana, estou numa empresa indiana, cara, a forma como eles lidam é diferente. É, Cara, eu trabalho numa empresa onde a comunicação é uma comunicação mais direta, uma comunicação hierárquica, uma comunicação mais dura, sim. né? É diferente. O cara só assim, ó, cala a boca porque eu vou falar agora. Mas ele não tá te desrespeitando, e Uhum. que pra gente normalmente é um desrespeito. Mas não, é natural. E às vezes fala assim, não, agora você vai fechar sua boca e vai deixar eu falar. E no final do dia, o cara te respeitar por isso e tá tudo bem. Sim. Então, eu acho que esse é o grande desafio, sabe? Tecnicamente, não vai mudar de um lugar para o outro, mas a forma como você vai fazer acontecer muda. E E eu já vi, desculpa, vai lá, fica por favor. eu cheguei a ver, inclusive, trabalhando no Brasil, esse tipo de coisa. Nessa empresa a alemã que a gente trabalhou junto, eu tinha um gerente direto que ele era argentino. Então, assim, Argentina, Brasil, a gente acha que é tudo mais ou menos a mesma coisa, mas não é. Quantas pessoas eu já não vi entrar na sala dele e sair lá de dentro chorando pela forma com que ele fala, né? E passava 5 minutos, ele passava de novo nas mesas e falava assim, ó, hoje tem almoço, vamos todo mundo almoçar junto, não sei o quê. Nós brasileiros, né, não temos a mesma cultura, então você via a pessoa, ela olhava assim, ela desacreditava, eu não acredito que ele tá me chamando para almoçar, cara, depois de me dar uma sapuletada, É, né? E aí uma vez ele até conversou comigo, eu falei, eu acho engraçado vocês brasileiros, como é que eu vou falar bonitinho? não. Ele falou, como é que eu falo bonitinho? Não, eu tenho que falar o real, tem que conversar. Mas eu não estou bravo com a pessoa, é a questão da forma dela trabalhar que ela tem que aprender. Não, isso eu agora operando times globais e é muito diferente, porque eu tenho time na Índia, na Bulgária, no México, nos Estados Unidos. Cara, é diferente a forma, sabe? Você pega na Bulgária, uma comunicação ainda muito mais direta e muito mais dura, sabe? Sim, Aí na Índia ela tem outro formato, já Latino, México, já vem para um, né, um lado, né, mais amigável, uma língua mais cantada, né? isso. Então é um desafio.
E é isso, infelizmente a gente tem que, hoje, trabalhar global, principalmente em tecnologia, cara, tecnologia não tem mais trabalho local, você tem que ser Exatamente. global, você tem que falar mais de um idioma e você tem que fazer o negócio acontecer. Sim. Você tem que estar preparado para as chapuletadas e não levar isso pro Muito, não, pessoal. muito, muito. O único problema, e aí o que eu sinto, e aí é pessoal, porque a partir do momento em que você lida com esse formato, que você vê que assim, pragmatismo impera, para você voltar para um modelo muito mais olhar para a pessoa friendly é de um pouco difícil. É um pouco difícil, porque você está ali focado no resultado. Lá fora eles são um pouco mais distantes. Aqui a gente cria meio que uma amizade, né, no Uhum, projeto e tudo mais, tá todo mundo exatamente. ali. Lá fora é um pouco diferente. Então você cria uma, né, uma casca, mas é a questão intercultural que a gente não tem para onde fugir mais, né? Exatamente. Tecnologia é isso, tecnologia é global. Não É, dá para você falar mais que você está trabalhando numa empresa só aqui. exatamente. E eu queria explorar um pouquinho que você veio no momento onde você vinha de metodologias de gestão de projetos tradicionais. Depois vieram as metodologias ágeis. Hoje você é um profissional que eu chamo completo porque você une os dois, né? Exatamente. Se bem que as metodologias ágeis, por exemplo, traz o Kanban e o Kanban veio da Toyota lá atrás, é a É, mesma ferramenta do Lean, adaptada, ok? exatamente. Mas hoje você tem ferramentas, você tem o Waterfall, você tem o Scrum, você tem o Kanban, você tem várias ferramentas unidas. Como é que foi essa transição? Porque você começou num modelo tradicional de Sim, gestão de projetos, e exatamente. aí depois você migrou para ágil. Como é que foi isso para você, essa mudança? Foi até um pouco engraçado, né? Eu trabalhava como analista de negócios, né? Minha trajetória inicial foi essa. Depois que eu saí da Microsoft, a Microsoft era analista de atendimento, né? Aí depois virei um analista de e-commerce e dali foi virando analista de negócios, né? Trabalhei com SAP e tudo, mas aí foi analista de negócio praticamente o resto da trajetória antes de chegar no gerenciamento de projetos. E eu trabalhei numa empresa onde eu entrei como analista de negócio e eu fui promovido para gerente de projeto, né? Eu achei super legal a forma com que foi feito isso. A empresa ela tinha sido comprada por uma empresa estrangeira, né? E eles queriam que eu utilizasse a mesma metodologia que eu usava lá fora, queria que fosse aqui também, porque aqui no Brasil, eles não tinham a figura de um gerente de projeto. É até estranho de falar. Eles tinham os projetos, mas não existia a figura do gerente de projeto. Era um analista que tomava conta junto com o pessoal que desenvolvia e chegava todo mundo junto e entregava. Não tinha muita coordenação. E aí eles vieram com essa proposta, eu aceitei. E nesse meio dessa mesma empresa, nessa trajetória, surgiu um projeto para para Vivo, né? Não ia falar o nome da empresa, mas eu acho que não Mas teria problema, não tranquilo. tem problema. Surgiu um projeto para Vivo, que na época se chamava Vivo Alerta CPF, que era o monitoramento de CPF. Era exatamente o mesmo produto que a gente tinha ali na empresa, só que ele veio de uma forma, a gente chamava de projeto massificado, porque a Vivo trouxe para a gente a base de dados de cliente todinho e colocou dentro da nossa empresa. E ali a gente conseguiu fazer um produto até mais barato que do nosso próprio site para os clientes da Vivo. Esse projeto, resolvi falar o nome da empresa porque é um dos cases de sucesso da minha carreira, né? É um projeto que ficou no ar muitos anos, mesmo depois que eu saí da empresa, o projeto continuou seguindo e por algum motivo a Vivo depois descontinuou, recentemente descontinuou esse produto. Mas esse projeto foi um projeto que ele entrou para mim como ágil. A área de negócio chegou para mim e falou assim: "Ô, Diogo, tô entrando esse projeto para você, só que ele tem que ser entregue em pacotes." Eu já tinha estudado, já conhecia, mas eu nunca tinha trabalhado com projetos ágeis, né? E aí ele falou assim, aí eu falei, tá legal, mas como é que nós vamos fazer? Ele falou assim, você vai gerenciar o projeto de forma ágil e a equipe vai entregar os pacotes. Aí eu, mas tá todo mundo sabendo? Ele falou, não. Aí eu falei, que bom. Então eu tive que me aprimorar o conhecimento, ao mesmo tempo os projetos que eu estava tocando estavam ainda em andamento, não tive tempo de parar para poder aprender. Então eu tive que, ao mesmo tempo, aprender, ensinar a equipe e fazer o que dava, né? Assim, jamais eu falo para você que o projeto foi entregue 100% no modelo ágil, não foi. Mas aí eu sentei com a equipe e eu falei, vamos ver o que a gente consegue fazer. O que a gente vai quebrar todos os desenvolvimentos em pacotes, vamos colocar aqui em prioridade e a cada 2 semanas a gente entrega um pacotinho. O pessoal, você entendeu? É mais ou menos isso que tem que fazer, beleza. Mas 2, 3 dias antes da data da gente entregar dessas a cada 2 semanas, a gente faz um teste, pede para o cliente testar e a gente roda para ver o que rola. E foi dessa forma que foi feito. E foi muito bom, porque a gente
todo mundo aprendendo, todo mundo fazendo junto, um ajudando o outro, e a gente conseguiu fazer o negócio acontecer. Novamente, foi 100% ágil? Não foi. Foi o embromation, né, como a gente diz. Mas deu certo e o projeto foi um projeto de sucesso que ficou no ar bastante tempo. Então, eu comecei a ver a partir dali, né? E quando eu saí dessa empresa e entrei na outra empresa, aí sim, na outra empresa eu tive cursos, né? Aí sim eu aprendi, passei por certificações, então eu tenho certificação de PO, Scrum Master, Lean Management, Design Thinking, tudo isso eu vim aprendendo porque nessa outra empresa ia entrar um projeto bem grande na empresa, onde a gente tinha que fazer ele 100% ágil. Aí foi totalmente diferente. Aí eu respirava o modelo ágil, apesar de eu já ter o conhecimento do waterfall, mas haviam projetos waterfall e haviam projetos ágeis. Aí eu consegui tocar das duas formas. Cara, que espetacular. E eu queria puxar o gancho de cases que você comentou, né? Esse case da Vivo. Você tem um case bem interessante de implementação de RPA. Sim. Quem não sabe, bom, se é de tecnologia deve saber, mas para quem tá assistindo essa playlist e não é, RPA, o Robot Process Automation, né? É um robô que ele faz o processo como se uma pessoa estivesse fazendo ali na hora. Ele vai aplicando ali os comandos como se tivesse uma pessoa, só que você não tem uma pessoa e faz de uma forma muito mais rápida, né? Muito mais ágil. 24 horas por dia, Exatamente, 7 por 7. exatamente, né? É um sonho para muitas empresas, mas a gente sabe que tem muito problema. Eu participei de implementação de projetos na mesma empresa que a gente trabalhou, e é assim um pesadelo, porque quando você pega um processo para você automatizar, você entende que tudo que está sendo feito é somente processual, e aí você vê que muitas vezes a gente desenha um processo, só que tem um clique, um flagzinho que a pessoa dá que não foi mapeado no processo, que dá um erro e até você descobrir, até você achar, é um pesadelo. Quando tá funcionando, tá maravilhoso, mas é mais para atividades mais rotineiras e operacionais. E você ganhou um prêmio de RPA. E eu queria que você trouxesse esse case, porque eu acho muito interessante, porque É o, hoje o projeto, né? o O projeto projeto ganhou o prêmio e é, você como parte do projeto, mas eu queria que você trouxesse ele porque é muito interessante, porque é um desafio. Eu não conheço nenhuma empresa que eu não conheço, não que não exista, tá, pessoal? Eu não conheço nenhuma empresa que, quando foi implementar um RPA, rodou 100% redondinho no começo. É um desafio. Como é que foi essa implementação, esse foi, início? foi um desafio muito grande. E o maior desafio, eu falo, desse projeto, você conhecia as pessoas que trabalhavam ali, são pessoas que trabalham na empresa há 10, 15, 20 anos, há muito tempo lá. E sempre trabalharam com projetos waterfall, e eram sempre projetos gigantes, né, de 2 anos e meio, 3 anos. Muitas vezes a pessoa que pedia o projeto não era a pessoa que recebia Não. e tudo mais. Então, o maior desafio foi você mudar o mindset das pessoas. Você chegar na área de negócio e falar assim, ó, a gente vai começar um programa novo, onde a gente vai fazer projetos de entrega a cada 2 semanas, a pessoa olhava para sua cara e ria. Você via a expressão na pessoa e falava assim, jamais essa pessoa vai chegar aqui e entregar pacotes de projeto em produção a cada 2 semanas, né? Então, esse foi o maior desafio que nós tivemos na época. O RPA, né, foi criado dentro da empresa um novo departamento, né, o RPO, né, o Office, para tratar dos projetos RPA. Então, a empresa, como é que era o programa, né? A gente tinha, através do Lean Management e do Kanban, a gente tentava ver onde tinha gargalos, onde tinha desperdício. Então, com esse estudo, a gente conseguia levantar aonde a gente conseguia automatizar e reduzir horas homem. O projeto ele não era focado em valores, e sim horas homem. Então, quanto maior hora homem a gente conseguia economizar, maior importância tinha aquele projeto para a gente. Então, a ordem de implementação dos projetos foi dessa forma que foi feita. Eu ajudei a montar as equipes, né? Então, a gente tinha ali algumas equipes de desenvolvimento de ágil, né? Então, tinha desenvolvedor, tinha o analista, tinha a pessoa de SAP, tinha o BI. Cada um tinha um grupo, né? Uma squad para tomar conta. E ali eu estive junto com o time para a gente poder fazer esse desenvolvimento desses projetos. Então, esse foi o maior desafio, a gente conseguir fazer com que as pessoas acreditassem no projeto. Teve um dos projetos numa área de compras que tinha em torno de 14 pessoas, a gente reduziu para 4. Importante, esse projeto não podia ter demissões, né? Então, Eu vivi isso do outro lado.
Nesse projeto não podia ter demissões. Então, qual era o foco? Era a gente utilizar o intelecto das pessoas para fazer os trabalhos realmente pensantes e deixar aquilo que não era pensante para o robô fazer, né? Para o automático acontecer. Então a gente conseguiu fazer esse projeto muito bem feito, foi muito bem olhado, estruturado, teve alta diretoria, alta liderança de olho em tudo que estava acontecendo. Eu estava ali gerenciando as equipes, gerenciando os projetos, organizando, porque a gente não tinha onde organizar, até porque se você, com a cabeça de TI, né, você tem que pensar o seguinte, você está automatizando processos. Se lá na frente a gente muda a versão do SAP, se lá na frente a gente muda qualquer conexão, qualquer API que a gente vai mudar no sistema, tem que ter isso mapeado do que o robô está fazendo. Porque você quebra tudo. Então você tem que ter tudo isso mapeado, tem que ter tudo isso organizado num lugar onde as pessoas de tecnologia poderiam ir lá, consultar e ver se nada daquilo poderia quebrar, ou o que a gente poderia fazer. Então a empresa utilizou um sistema chamado Blue Prisma para poder desenhar isso dentro do sistema e robotizar todo o processo, né? Deu super certo, né? Eu fiquei com essa equipe durante 6 meses. Depois desses 6 meses eu saí do IPO e voltei para os projetos de tecnologia dentro da empresa. Eu lembro, a gente estava na empresa na mesma época, e foi um desafio porque uma das áreas que também a gente implementou foi uma das minhas. A gente não chegou a se encontrar lá, a Uhum, gente não chegou a se conhecer lá dentro, sim. mas é um grande desafio a gente quebrar, principalmente quando você está numa empresa muito grande, né? Para você quebrar esse padrão, primeiro, é algo que é inovador. Segundo, assim como hoje muita gente fala de perder o emprego para IA, na época se falava de perder o emprego para o RPA, Para o RPA, né? E aí exatamente. Teve ficava aquele, resistências. nossa, muita resistência do que assim, mas por que que precisa fazer isso? Mas por quê? Poxa, porque você paga para pensar, você não é pago para apertar o botão. Era É, difícil você sentar com a pessoa e você fazer o mapeamento do trabalho dela e você perceber que ela não quer passar tudo, todo o conhecimento. Ela tem medo de passar todo o conhecimento porque ela acha que tudo aquilo que ela vai passar, que vai ser automatizado, vai ser tirado dela, mas ela vai perder aquela posição. exatamente. Na verdade, ela vai ser remanejada ou vão dar trabalhos diferentes para ela poder fazer, né? Mas existe muito aquela coisa de eh, não quero, tenho medo. Exato. Você via a expressão das pessoas, né? Quando a gente marcava a reunião de fazer levantamento e desenho, você via que as pessoas estavam com muito medo de tudo aquilo que estava acontecendo. Não, e eu vou além, né? O medo da pessoa. E é o mais engraçado. Hoje se fala, você não vai perder o emprego para IA. Você vai perder o emprego se você não dominar a IA. É totalmente Exato, diferente. Lá a mesma exatamente. coisa. Eu vi essa resistência mesmo de tipo, não, mas ela vai roubar meu emprego. Não, eu quero que você pense, eu não quero que você execute. A gente pode fazer mais com menos. E essa resistência, ela existia. Ainda assim, há uma dicotomia no ser humano, porque se é para aplicar a tecnologia para você pessoalmente, você não tem nenhuma resistência, né? Mas no trabalho você tem, porque É. aí você depende do trabalho, mas é uma discussão, aí tem que trazer psicólogo, tem que trazer outro fórum para a gente falar disso Eu aqui. queria só dar um ganchinho sobre a Por favor. IA, da IA que você disse, né? Eu acho que hoje, não sei se as pessoas hoje já ainda têm esse medo, né, de perder o emprego para uma IA, por exemplo, mas eu acho que o foco hoje não importa de que área que você é, mas se você, principalmente da área de tecnologia, você ter conhecimento na IA, né? Você tem que ter, você tem que saber que se você, é você que comanda a IA, é você que comanda a inteligência artificial, né? Então, eu tive no começo, quando eu comecei a mexer no ChatGPT, eu comecei a fazer uns testes. E eu percebi que ele pega muito, que você se loga, né? Você tem o seu usuário e senha e tal. Então, assim, ele pegou muito o meu jeito. Então, sabe quando às vezes você tá naquele dia que você não quer nada com nada, você precisa mandar um e-mail, uma coisa extremamente importante, você para, pensa, lê. Aquela coisa que a gente sempre fala assim, na emoção não manda. Segura, aguarda um tempo, deixa você acalmar, 30 minutos aqui. Se você chega e pede ajuda no IA, fala assim, olha, eu preciso desse texto, você escreve para IA o que você precisa, como você escreveu, ele te ajuda a consertar pequenos detalhes que você, naquela emoção, você não estava conseguindo pensar. Então, assim, ele acaba ficando muito à sua cara. Eu conheci uma pessoa que tem um jeito muito mais espojado, mais, vamos dizer, de conversar, sabe? Mais, não trabalha com tecnologia, é uma pessoa que trabalha mais com coisas na rua. E ele começou a usar a IA. E você vê a forma com que a IA escreve para ele, é a forma dele.
Então, se eu escrever na IA dele, ele não vai responder da forma com que eu escrevo. Então, eu não sei se eu estou errado, me corrija, mas o pouco do testes que eu fui fazendo, a sua IA é a sua IA, ele pega o seu Exatamente. jeito, né? Ele vai Então, aprendendo, porque assim, até nas últimas versões do GPT, ele vai aprendendo com os últimos chats que você vai criando. sim, E aí você vai ver que ele vai começar a te devolver sempre o mesmo padrão. E isso eu percebi comigo também, sim, né? Então a gente usa o GPT para muitas coisas, automatização de tarefas e tudo mais. Só que aí eu uso, aí minha esposa usa, e aí você vai ver que ele tem uma hora que ele volta uma resposta que não é a minha, aí eu tenho que definir. Por isso que agora o GPT criou para você, criou a possibilidade de você criar agentes ali para você diferenciar o tom de voz. E você tem vários GPTs dentro do mesmo GPT, justamente por conta disso. Ele aprende e depois ele já vai te entregando muito próximo do que você quer. sim, Então é por isso que a pessoa tem que estar ali interagindo. Mas o que você trouxe é perfeito. Ele é um copiloto. Eu gosto desse termo da Microsoft. sim, Apesar de não gostar muito do Copilot, é, eu gosto do termo. Assim, ele está do seu lado, te acompanhando, fazendo algumas tarefas que você não precisa fazer, para você sim, estar focado no que é importante. exatamente. E não que ele vai substituir. Agora, se você não aprender e ficar fazendo só atividade manual, sim, cara, ele vai te substituir, Vai, você querendo ou não. E aí cabe a exatamente. você decidir o que você quer para sua carreira, né? Não tem jeito. Eu não vejo que ele vai te substituir, mas as outras pessoas que já estão nessa pegada vão acabar engolindo aquele que Sim, não, sim. E aí né? É não isso tem que é como. esse é o futuro. E se você ficar só apertando o botão, em algum momento o botão não vai precisar mais ser apertado. Você vai ter que fazer outra coisa. Então é Exatamente. complicado. Mas eu queria trazer um pouquinho a sua visão sobre inovação e o futuro da tecnologia. É diferente de quem programa e quem desenvolve tecnologia. Quando você perguntar uma visão de quem desenvolve, é uma. Mas e para quem faz projeto? Porque fazer projetos de tecnologia é você unir algo binário, 0, 1, que no final do dia tudo começa pelo 0 e 1, e pessoas. Que esse é o grande trabalho do gerente de projeto, que para mim é uma profissão que ela é, eu acho que das mais desafiadoras. Por quê? Porque você tem que liderar o projeto, você tem que liderar pessoas que não reportam diretamente para você, ou seja, você não vai chegar lá e falar assim, você tem que fazer, você vai fazer isso. Não, você até tem um time que vai reportar para você, mas o projeto como um todo ele não é seu, é o projeto da empresa e você tem outros stakeholders e que você não vai poder falar, vai ser feito desse jeito. E aí você tem que negociar. E Jogo ali de você. cintura. Jogo de cintura. Gerente de projeto é isso. Cara, e a tecnologia está evoluindo muito rápido. E você vai evoluir com ela, mas as pessoas que vão se beneficiar dela, às vezes, não acompanham a mesma velocidade. Como é que você vê isso, essa inovação frente ao desafio de gestão de projetos com pessoas resistentes? No gerenciamento de projetos, o grande lance é esse: é você conseguir se comunicar com diversos tipos de pessoa, né? E a comunicação tem que ser muito clara e muito aberta. Nesse minha carreira, né, na minha carreira de gerenciamento de projetos barra pessoas, você tem que saber lidar com a alta liderança, você tem que saber lidar com a pessoa que está trabalhando para você no seu projeto e as pessoas que não trabalham para você, mas estão trabalhando para o seu projeto. Aí, além de tudo isso, a gente pode até abrir até um pouco mais o leque, né? Tem a hora do momento que você precisa pegar emprestado um desenvolvedor de um colega, você precisa fazer uma negociação de alguém um pouco mais experiente que você não tem na sua equipe ou que a pessoa está super tarefada. Então você tem que ter esse jogo de cintura. Então, a comunicação aberta ela é sempre muito boa. Independente do tipo de projeto que eu utilizo, se é Waterfall, se é Agile, eu priorizo para minha equipe sempre as daily meetings. Porque a daily meeting você começa o dia com a organização do que todo mundo vai fazer. Não sou eu que defino, né? Você está ali acompanhando. Mas eu tô ali para garantir que está todo mundo na mesma página. Então, se está todo mundo na mesma página, se todo mundo está entendendo o que está fazendo, o que está acontecendo, a chance de ter algum erro ou de alguém seguir um caminho diferente no final do dia é muito pequena. Então, juntamente com essa comunicação, é importante o time saber tudo o que está acontecendo fora da caixinha, fora do que a gente está fazendo ali. Se a tecnologia está evoluindo, se é algo que não está dentro do nosso escopo de trabalho dentro da nossa empresa, é importante a gente discutir isso numa reunião. Não seria numa daily, porque a daily é apenas a reunião do que a gente vai fazer no dia a dia. Mas a cada 2 semanas a gente fazer uma reunião de equipe, né, uma sprint retrospective, por exemplo, e eu trazer para o time.
Vocês viram tal coisa? Vocês viram a tecnologia que estão lançando? Vocês viram o que aconteceu Meio que com... atualizando as pessoas Atualizando para ela não se sentir muito fora. não só para não se sentir, mas para eu também sentir se a equipe ela é mais fechada só dentro do trabalho ou se eles também são abertos com o que está acontecendo fora da empresa. E aí eu tentar igualar o conhecimento, por mais que seja ouvir falar, mas para que todo mundo ali saiba o que está acontecendo fora dessa caixinha, fora do nosso dia a dia de trabalho, né? Então, eu acho que, como eu disse, a comunicação é a chave do negócio. Então, quanto mais transparente e mais coisa você puder trazer para a sua equipe, mostrar para eles o que você tem de conhecimento, o que você pode ajudar e o que está acontecendo ali fora, é importante, é uma troca, né? E aí acaba que todo mundo ficando mais ou menos no mesmo nível ou tendo mais ou menos o mesmo conhecimento. Espetacular, cara. Eu acho que trazer as pessoas para ver que ela faz parte dessa mudança, né? Que a tecnologia ela vai fazer parte da vida de todo mundo. E ela fazer parte dessa mudança é o que realmente vai deixar ela um pouco mais tranquila. Porque eu vejo no primeiro momento as pessoas têm medo. Eu acho que a única pessoa que eu conheço que não tem medo da tecnologia é minha esposa, porque ela é enfermeira e aí a IA não vai ter o que fazer, meu amigo. Esse eu acho que é uma das poucas áreas que é restaurante. Também que tem muito robô fazendo comida e tudo mais, mas eu acho que não é o caso. É cortar o cabelo, fazer barba, restaurante, enfermagem. Não precisa se preocupar com tecnologia. Não que não precisa se preocupar totalmente, vai ter que lidar com ela no dia a dia, Sim, sistema, é uma série de coisas, mas no final do dia é a sua mão que vai fazer a diferença. Mas já exatamente. para outras atividades, quando você vai incluindo e desmistificando isso, eu acho que facilita na gestão de Com projeto. certeza. E qual a tendência que você vê da gestão de projetos como um todo? Porque hoje a gente só ouve falar em IA. Na minha opinião pessoal, a IA ela é muito embrionária. Eu vejo muitas pós-graduações de IA hoje. Eu falo assim, mas a gente está começando. Não, nada contra, tem que fazer, a gente tem que acompanhar, mas a gente está no começo. Como é que você enxerga que ela vai impactar a gestão de projetos? Porque nós estamos falando de gestão de projetos e daí aplicando a IA, mas como é que a IA vai ser introduzida dentro da sua atividade como um todo? É, Pergunta difícil essa, e essa nasceu é, agora. Na verdade, eu vejo como benefício também, porque eu vejo que a IA, ela vem para ajudar no meu dia a dia, né? Então, assim, o gerente de projeto, ele não... A parte do gerenciamento de projeto é criação de documentação, é criação de status report. Então, uma IA, hoje, já consegue ajudar nisso. Numa ata de reunião, hoje a IA faz sozinha, você não precisa estar ali marcando tudo que você está fazendo. Tem ferramentas de IA que, inclusive, consegue saber quem é a pessoa que está falando, e isso ele monta para você já deixar aquilo pronto. Então, é uma ferramenta para te ajudar, porque aquilo ali não é o ponto principal. O gerente de projeto, aquilo é parte do trabalho, mas se ele tiver essa atividade onde já consiga ser feita com antecedência, o que o gerente de projeto de fato tem que fazer, que é garantir a entrega, garantir que não vai ter atraso, garantir o budget, ele consegue trabalhar melhor o que de fato é o core dele. E essas outras atividades que são um pouco mais simples, vamos dizer assim, a IA vai estar ali para te ajudar. Hoje já está, né? Hoje já está. Eu não consigo hoje ainda saber tudo que ela vai poder me proporcionar daqui 2 anos. Mas eu sei que hoje ela já consegue ajudar por muita coisa. Há 2 anos não dá para pensar como é que vai ser, cara. Se até ontem a gente estava na versão 3.5, a gente já foi para Omni, para 4, já tá vindo Sora, que já faz vídeo, que diga-se de passagem é impressionante, em um pequeno espaço de tempo, né? Exatamente. Não dá para a gente pensar como é que vai ser daqui a 2 anos, dá para a gente fazer algumas ah, projeções, mas que eu acho que elas vão acontecer muito antes do que o período de 2 anos, Na entendeu? verdade, é tanta ferramenta de IA e tanta coisas que estão descobrindo que a IA pode fazer pra gente que eu acredito que vai chegar um momento que vai faltar profissional. Sim. Porque é uma gama tão grande que você vai chegar um momento que você vai falar assim, tá, qual lado que eu vou aprender mais? O que para mim vai me beneficiar mais? O que lá na frente vai valer mais para a empresa ou vai valer mais para uma nova oportunidade de emprego? Hoje você já vê empresas com vagas abertas para gerenciamento de projetos de nível sênior com conhecimento de 2 anos de IA. Eu não faz 2 anos que eu conheço a Não, IA, não. entendeu? Então, assim, são coisas que você vai começar a ver que vai ser difícil o mercado alcançar.
né? As pessoas alcançar o que o mercado está pedindo. Então, eu acredito que vai chegar um momento assim, que hoje eu já vejo um pouco. Isso é verdade, cara. E eu queria explorar, falei pra você que passa rápido, já tá indo pro final do programa, eu tenho muita coisa pra te falar ainda. É, eu trabalho hoje numa empresa de tecnologia e, cara, turnover é um negócio que ele é absurdo. Absurdo, 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 absurdo. Gente entrando, gente saindo e a dificuldade de se encontrar profissionais no mercado. Cara, você é gerente de projeto, tem ali seus desenvolvedores, tem ali a sua equipe. Cara, você tem que motivar para não perder e ao mesmo tempo você tem que estar preparado que em algum momento você vai perder. Cara, como é que você viu isso ao longo da sua jornada? Porque antigamente tinha muito profissional e é uma demanda, ok, hoje você tem muita demanda, tem mais profissionais do que se tinha no passado. Acho que a gente não tá mais em super alta, a gente tá em alta, mas ainda assim, cara, o negócio tá rodando. Como é que você tem visto isso? Pô, é engraçado legal você trazer essa pauta, porque eu vejo assim, quando a pessoa ela sai da empresa, muitas vezes ela não está deixando a empresa, ela está deixando a gerência direta dela. Alguma coisa, algum ruído não está bem. Quando eu estou com o time trabalhando, eu gosto de ter certeza que quem está trabalhando comigo está ali porque gosta, né? Teve uma das empresas que eu trabalhei que era engraçado. Eu fiquei lá quase 3 anos, se eu não me engano. E quem era da minha equipe falava para mim, Diogo, estão querendo fazer umas mexidas aí nas squads, mudar o time, mas eu não quero sair dessa equipe. Então, eu percebia muito que quem era da minha equipe não queria sair, e quem era da minha equipe, quem era da minha equipe não queria sair, quem não era da minha equipe queria entrar. Porque eu deixo as pessoas trabalhando de uma forma muito tranquila. Eu nunca fiz microgerenciamento, né? E eu gosto de deixar as pessoas trabalharem no tempo delas. Claro que quando a gente senta para falar de tempo de trabalho, eu posso confrontar se eu acho que a pessoa está querendo ser um pouco mais folgada, vamos dizer assim, né? Mas a minha forma de trabalhar, eu chego a ponto de quando eu saio de férias, eu consigo saber para quem do time eu delego trabalhos que eu faço e deixar o mínimo possível para um colega, para um outro gerente de projeto, porque o trabalho de gerente de projeto é muito grande, é muita coisa que tem que Muito fazer. escopo, né? Então, eu catar meu pacote do que eu faço diariamente e deixar na mão de um outro colega é muita coisa que eu sei que ele vai ter que fazer. Então, eu prefiro quebrar o meu trabalho, delegar algumas coisas para pessoas da minha equipe, onde já tenho uma senioridade maior, onde eu consiga confiar, e ali deixar eles trabalhando. Então, chegou um momento em que um arquiteto chegou para mim uma vez e falou assim: ele era da minha equipe, ele falou assim: Diogo, eu vou te contar uma coisa. Num one-on-one que eu tava tendo com ele. Ele não ganhava um salário bom. E ele era um excelente profissional. E eu não conseguia mexer no salário dele. Ele falou assim: Diogo, eu só vou te contar uma coisa. Eu recebi a semana passada uma proposta da Accenture para ganhar o dobro do que eu ganho aqui. Mas, cara, eu não vou. Ele falou: não é pela empresa. Ele falou assim: é porque eu gosto demais de fazer aqui o trabalho que a gente faz. Aquilo me engrandece muito, muito, sabe? Então, assim, o time que trabalhou comigo nessa empresa, ele trabalhou comigo a todo momento que eles estavam debaixo de mim, eu não perdi uma pessoa. A partir do momento que a alta liderança tirou aquela pessoa e colocou em outro time, não passou muito tempo, a pessoa saiu. Então, eu vejo que não é querendo me gabar, mas por eu gostar demais de trabalhar com pessoas, gerenciar pessoas, eu tenho um tato muito, muito aguçado para perceber se alguém não tá bom ou não. Mesmo fora da empresa. Às vezes, num one-on-one, eu já consigo identificar que tem alguma coisa que não está legal, né? Então, eu acho que é isso. A alta gerência, a pessoa direta de quem está trabalhando, ele é o responsável 100% da satisfação da pessoa que está fazendo o trabalho ali para ele. Você pode se gabar um pouco, porque é raro hoje no mercado. Eu tomei uma decisão ao longo da minha carreira, e quem me acompanha já sabe disso, que eu passei a não escolher a empresa, mas escolher com quem eu vou trabalhar. Uhum, Ah, pô, é fácil, porque você está trabalhando. Claro, quando você está trabalhando é muito mais fácil, mas quando você não está, você até pode entrar numa empresa, mas você pode se arrepender depois e querer sair na sequência. E eu convivo com várias pessoas e eu vejo que isso infelizmente acontece. Então, quando você trabalha para pessoa, e a pessoa é que ela vai olhar para você, ela vai ser responsável por te promover. Às vezes ela tem condições de dar aumento, às vezes ela não tem condições de dar aumento, mas eu vejo muito isso hoje, principalmente em tecnologia, de pessoas não saindo mais só pelo drive grana.
mas pelo drive do assim, cara, eu quero um ambiente onde eu tenho autonomia para fazer, onde eu vou fazer os reportes, onde eu vou ter o suporte, onde a pessoa ela vai me enxergar, onde a pessoa vai falar assim, cara, você tá bem? Como é que você tá hoje? Ou quando não estiver bem, fala assim, cara, ó, essa entrega aqui, vamos passar pro outro, que hoje você não tá legal, e formar um time que se complementa, que eu acho que esse é o grande desafio de todo líder, é como você faz o time ser autogerenciável. Uhum. E você tá ali só para Exa- orquestrar o negócio, entendeu? Exatamente. E deixa o time rodar do jeito que ele pode ao longo da interação que você tem com ele. Então, Exatamente. eu acho que esse é um grande desafio hoje. E globalmente, cara, porque falar de local é uma situação. E você que já trabalhou com times globais, você enxerga da mesma forma? Eu tenho um case que eu posso trazer para Por você. favor. Uma das empresas que eu trabalhei, a diretoria me deu uma squad, onde tinha, acho que era 2 ou 3 pessoas no Brasil, dessa squad, e o resto era lá de Portugal. E quando me deram essa squad, já falaram assim, Diogo, só que essa é uma squad meio tóxica. Você vê que as pessoas não estão felizes de trabalhar ali. A gente está com risco de perder a maioria deles. Então, eu tô te dando já para você saber o que está acontecendo. Eu deixo muito claro para todo mundo, pô, qualquer empresa que eu trabalho, qualquer time que eu trabalho, eu não sou chefe. É exatamente o que você falou. O líder, cada um tem o seu papel. E o líder tá ali para fazer o papel dele, né? O mérito no final do dia é de todo mundo, não é do líder, né? Então, quando me deram essa squad, o que eu fiz? A primeira coisa, me apresentei para o time numa reunião e falei que eu ia agendar um one-on-one para eu conhecer cada um pessoalmente. E nessa reunião que eu participei com todo mundo, antes de eu começar o one-on-one, chegaram a falar para mim, ai, o trabalho não tá legal, você via que a pessoa estava meio desmotivada. E aí eu consegui identificar a única pessoa que tinha, né, no time que desmotivava todo o restante. Era uma moça que era de Portugal, ela era front-end. E aí no one-on-one, numa conversa com ela, eu comecei a pressionar daqui, pressionar de lá, numa conversa totalmente aberta, assim, super tranquila. E o pressionar que eu digo é pra ela sentir que ela podia confiar em mim, né? Até que ela se abriu. Ela falou assim, Diogo, eu odeio falar com cliente. Matei a charada. Falei assim, então você tá fazendo o que na front-end? Falei assim, posso sugerir a gente colocar você no back-end? Posso levar isso pra diretoria? A gente troca o seu front-end para back-end. O que que você acha? Vamos fazer esse teste? Ela falou, vamos. Rapaz, em uma semana que eu mudei ela, o time decolou. Porque ela parou de falar com o restante do time coisas que ela não estava feliz. Só que ela não estava feliz com uma coisa e tudo acaba Acumulava, pesando, sim. né? Tudo incomodava ela. Então ela parou de intoxicar a equipe e a equipe decolou. Ninguém acreditou no como é que o pessoal estava conseguindo trabalhar naquela equipe e que o trabalho começou a fluir sozinho. Entendeu? Então, eu vejo que é a mesma coisa. Você tem que entender a pessoa, né? Eu acho que, óbvio, a mudança cultural é muito grande, né? Eu morei 5 anos na Austrália ali, eu posso dizer que eu tinha uma equipe de 14 pessoas, cada um de um lugar diferente. Foi super desafiador eu entender como cada um pensa, porque às vezes você pensa de uma forma e no país do outro, o outro pensa de outra forma, que para ele não é tão grave, para a gente e vice-versa, né? Então, é um pouco mais difícil, mas você tem que ter essa coisa, esse tato. Você entender que são pessoas, Sim. né? E pessoas têm sentimentos. E aqui o sentimento influencia 100% no trabalho. Eu falo que a pessoa que não está feliz, ela não faz um bom trabalho. É isso aí. É o que eu costumo dizer, que o papel do líder é enxergar a pessoa por trás do profissional. Exato. É E a isso aí. partir dali trabalhar toda a parte dos seus receios, o que ela gosta, o que ela não gosta de fazer, e o que você fez é a essência da liderança, que é colocar a pessoa certa no lugar certo. É isso. Às vezes ela é muito boa no que ela faz, mas ela não tá no lugar certo. Uhum. Às vezes ela vai continuar sendo boa numa outra atividade e tá tudo bem. É olhar o perfil, identificar, eu acho que esse é o grande desafio mesmo. Se parar para pensar, isso envolve retenção, Total, turnover, total. né? Então, assim, entra uma pessoa nova, tem um processo de aprendizado, é aquela dor de cabeça. Então, você conseguir segurar a equipe, manter a equipe engajada, feliz, cara, Cara, eu acho que esse é o ponto. É fazer o que tem que ser feito e confortável e saber que você não tá ali forçando além do que você não pode, exato. né? E às vezes a gente se submete a isso no mundo corporativo. É onde vem a desmotivação, muitas vezes o burnout por uma sequência de fatores que vai levando você pro limite. Exatamente. Cara, e aí E nunca prometer o que você não consegue fazer pela exatamente, pessoa. Então, assim, exatamente. você não consegue, promete que você vai tentar, promete que você vai falar e dá um feedback depois, dá um retorno pra pessoa. Cara, esse é o jogo. Espetacular. Cara, estamos chegando no final, mas ainda tenho duas perguntas para te fazer. Tranquilo.
Tá convidado para voltar, falar de outros projetos, sempre, mas eu não posso terminar sem você dar uma dica de filme, livro ou série que tá te impactando, tá? Que tá te inspirando. E pro final, quem tá entrando no ramo de tecnologia, quem tá trabalhando com projeto, quem quer trabalhar com projeto, qual que é a sua dica? Dica pessoal do Diogo para as pessoas. Com quem está entrando, de tudo que a gente já conversou aqui, eu acho que tem a ver, não deixar de olhar para a IA. A IA está sendo o assunto do momento, mas ele nesse momento, enquanto não surge nada novo, é o futuro. Não sabemos como é que vai ser daqui 6 meses, 7 meses, se surge algo novo. Mas hoje a gente consegue ver que esse vai ser o futuro. Você vai ter que lidar no dia a dia com a IA. Seja você na área de gerenciamento de projetos, ou seja você em qualquer outra área que envolva tecnologia, que envolva automação, que envolva processos. Né? Então, eu acho que a IA, ela é o ponto principal. Não precisa se afogar na IA, mas modelos ágeis, IA e conhecer um pouco das tecnologias, até metodologias que já foram passadas, é importante a pessoa saber, porque as empresas ainda pedem. Exatamente. E a dica de livro, filme ou série? Rapaz, eu vi que você tem atrás de você um que eu recomendo muito, Moneyball. É esse mesmo. O filme existe, eu não sei qual streaming que ele vai estar, que você vai encontrar ele, mas ele é um filme que, se você for assistir, eu falo para você assistir com uma cabeça de líder, né? O filme é com o Brad Pitt, né? E eu me vi em muitos momentos que ele vive com o time dele ali. Ele tem recursos muito curto monetário, né? Financeiro para poder gerenciar o time. Ele não conseguia trazer as pessoas que ele queria. Ele perdeu logo no começo. Ele perdeu muita gente boa da equipe. E aí ele começou a tomar decisões em cima de dados, né? Ele conheceu uma pessoa que começou a montar dados dos jogadores totalmente numéricos, né? Planilhas numéricas, e aí ele, com essas planilhas, ele conseguiu falar: olha, fulano é melhor que ciclano por causa disso, 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 né? E ele mesmo assim, vou dar um spoiler Um rapidinho, né? pouquinho? Pode, fica tranquilo. Pode dar Mesmo spoiler. assim, no meio da jogada, ele não se comunicava com o time, né? Então ele fazia as mudanças, viu que aquilo realmente fazia sentido, não sei o que, ele fazia todas as mudanças, mas o que faltava para o time? A comunicação do gestor com eles. Então, a partir do momento que ele resolveu sentar com o time e se aproximar e trazer para eles onde eles podiam melhorar, aí ele explicava para ele: olha, aqui se você fizer assim, você vai dar uma pontuação X, se aqui você fizer assim, uma pontuação Y, isso te engrandece. Então, ele trouxe o time para perto dele. Né? E é um fato, é um caso real, né? Esse vídeo, esse filme e o livro, ele é um caso real. Então, assim, eles não ganhavam há muito tempo, ele estava prestes a perder o emprego, o time estava caindo e numa competição ele foi ganhando sucessivamente, uma atrás da outra, com o mesmo time, mesma equipe, e foi só subindo, subindo, subindo. Cara, sensacional. Eu recomendo de verdade a pessoa que for assistir, ela assista com essa visão de um líder. Não é só líder de tecnologia, não é só um líder da área de robótica, enfim, mas um líder de pessoas. Quem lidera a pessoa, Perfeito. não importa de que departamento que você trabalha, assista, que eu fortemente recomendo. Cara, perfeito, porque por mais que ele traz uma análise estatística muito forte, como base para análise, no final do dia é o que você falou, pessoas, comunicação e a clareza que ele tem que ter para passar para o time o que está sendo feito, porque se o time não tem a visão do porquê aquela mudança faz sentido, talvez a pessoa vai se sentir mal, porque não é o momento dela, ela quer jogar aquele jogo, mas ela não está no melhor momento para jogar aquele jogo, Exatamente. né? Aquele jogo não é o melhor para ela por conta do adversário, uma série de fatores. Sim. E é um filme que mostra como ele utiliza dados, pessoas, gestão de projetos, tudo, cara. Pra mim E ele é um gerencia filme perfeito. diversidade, Pô, gerencia, né, perfeito. uma pessoa que foi muito boa no passado, que já estava esquecida no mercado, ele trouxe para dentro da equipe. A pessoa achou que ele era: eu tô aqui porque eu sou bom. Não, você tá aqui não é porque você é bom, né? Então, assim, todo mundo é bom igual, não é você, né? Então, é Exato. muito legal a forma com que ele trata com as pessoas, com que ele lida, e se você vê que ele deixa todo mundo na mesma, na régua, todo mundo igual,
né? Porque tinha o que eu achava que era um pouco mais, eu achava que era um pouco menos, e assim vai. Então é muito legal, eu fortemente recomendo. Espetacular. Diogo, muito obrigado. Tá convidado para voltar Eu que sempre que quiser. É um agradeço. prazer. Você estudou aqui no IMES, acho que de São Caetano, tá? Sempre convidado para voltar, vir tomar um café, gravar. Parabéns pela sua trajetória. Acho que assim é uma área desafiadora, né? De você ter que lidar com tecnologia, lidar com pessoas, com comunicação. Para mim, um gerente, todos têm que ser gerente de projeto, estudar a gestão de projeto, porque no final do dia você vai ter que unir tudo isso, independente da área que você vai executar. Então, obrigado e Eu que agradeço. tá aqui o convite para você voltar mais vezes. Muito obrigado. Valeu. E muito obrigado a você que nos acompanha. Estou muito feliz pelo feedback que eu tive do Digitalcast. Acredito muito que a gente precisa cada vez mais colocar a tecnologia de uma forma mais simples, mais direta, e que vai fazer parte, já faz parte do seu dia a dia, vai fazer ainda mais conquistar por vir. Mas muito obrigado a você que prestigia pelas mensagens e até o próximo Digitalcast.